E aí pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa. E gente, eu estou muito feliz, não sei se dá pra reparar aqui. Finalmente o YouTube reconheceu os booktubers. Quer dizer, todos não. Já temos aí uma questão, porque muita gente ficou de fora. Mas pra quem não sabe o que eu tô falando, essa semana saiu uma campanha no YouTube, um vídeo oficial na página principal do YouTube, chamado Jack Edwards e Win Cindy, que é a Cindy, né, pra quem acompanha o Booktube, apresentam os livros mais lidos de cada ano no YouTube. E aí foi uma grande campanha para meio que falar sobre o Booktube no geral, sobre a criação de conteúdo literário aqui no YouTube. E isso, assim, pode ser que já tenha acontecido em algum momento da vida, mas isso nunca tinha acontecido que eu me lembre aqui no Brasil, incluindo criadores brasileiros, e eu fiquei muito feliz porque as pessoas envolvidas e tal são pessoas que me fizeram chegar até aqui, sabe? Tem muitos criadores gringos que eu acompanho desde o princípio, desde antes de criar conteúdo pro YouTube, e que me inspiraram muito ao longo desses anos, e me ver ali dentro dessa campanha junto com essa galera foi muito, assim, bizarro. Uma coisa muito assustadora, e não são muitos, tá? Não foram muitas pessoas que foram incluídas nessa lista. Quando eles entraram em contato comigo, eu nem sabia exatamente como que seria. Eles só me pediram direitos de uso de imagens de vídeos meus, e ainda me pagaram $300. Eu apareço um segundo, mas eles me pagaram $300 pra mostrar um pedacinho do meu vídeo. Eu achei, com certeza, amor, ele pode usar. Mas eu não sabia nem como que seria, nem o que seria. Não sabia de nada, só sabia que eles iam fazer uma campanha global sobre o Booktube, e eles estavam pensando em usar imagens do meu canal e tal no vídeo. E eu, tipo assim, claro, com certeza. Isso tem mais de um mês que eles tinham falado comigo, e eu, tipo, não, com certeza, pode usar e tal, não sei o quê. Eu ia autorizar mesmo que não pagassem. Mas, tipo, fiquei muito feliz. E aí agora que saiu o vídeo, a gente começou a ver, eu resolvi fazer esse vídeo aqui principalmente pra gente falar um pouco sobre a lista dos livros principais que eles citam nesse vídeo, né? Quais são os livros que o próprio YouTube levantou, que geraram os vídeos mais populares aqui na plataforma desde 2012 até hoje. Eles botam ali o início do Booktube como basicamente 2012, e aí eles vão falando meio que no ano a ano quais foram esses livros tão representativos assim dessas épocas, né? E aí eu peguei todos, anotei todos aqui, e aí eu quero comentar um pouco do que eu li, do que eu não li, do que eu acho desses livros que eles selecionaram. E eles falam também um pouco de comportamento, de tendências dos criadores ao longo desses últimos anos, e aí eu também quero comentar rapidamente sobre isso. Antes de a gente começar, por favor, se inscreve no canal. Assim, gente, uns 20, 30% das pessoas que me assistem não são inscritos. Se vocês clicassem no botão de inscrever-se, eu teria 300 mil inscritos. Então, por favor, vocês podem clicar no botão de se inscrever. É gratuito, é só pra você ter uma conta Google. Tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Não deixa de dar um like também, um gostei no vídeo, que ajuda muito a entregar, de me seguir nas redes sociais, de entrar no nosso canal do Telegram. Tudo isso ajuda muito o criador a apoiar o canal, ajuda muito. Vamos começar então falando um pouco sobre esse vídeo. Esse vídeo saiu, gente, eu achei que esse vídeo ia sair hoje no dia da gravação desse vídeo. Eu tô gravando esse vídeo dia 12 de agosto, que é uma segunda-feira. Eu achei que ia sair hoje, porque essa era a data que tinham me dado, mas aparentemente ele saiu ontem. E aí esse vídeo tava na página principal do YouTube, pra muita gente, sei lá. Ele já tá com, nesse momento que eu tô vendo aqui, já tá com 390 mil visualizações. E quem apresenta esse vídeo é a Cindy, do Read with Cindy, e o Jack Edwards, né? A Cindy, ela é uma criadora dos Estados Unidos, e o Jack Edwards é da Inglaterra, se eu não me engano. Ele é do Reino Unido, mas eu acho que é da Inglaterra. E eles fazem ali uma apresentação sobre eles próprios, né? Por que eles entraram nessa comunidade, por que eles começaram a fazer vídeos, e depois eles entram na lista dos livros. Interessante dizer que a Cindy fala que ela começou a criar conteúdo em 2018, e o Jack Edwards começou em 2016. O Livraria em Casa começou em 2015, eu comecei antes dos dois, eu nem sabia disso, eu achei que eles fossem mais antigos na comunidade. Os dois muito maiores do que eu, logicamente, até porque eles falam inglês, tem essa facilidade, né, de atingir muito mais gente. A Cindy tem 550 mil inscritos, o Jack tem 1 milhão e pouco, 1.390.000 inscritos. A gente tá um pouquinho aí distante desse número, mas é isso, criar conteúdo em português é muito difícil, e mesmo que a gente criasse conteúdo em inglês, que eu vejo que, né, a Tamires começou a criar recentemente, a Bruna já tinha criado no passado, não necessariamente entrega pro gringo, tá? Porque eles pegam muito que a gente é do Brasil, que posta daqui. Então eu não sei verdadeiramente se mesmo criando conteúdo em inglês entrega pra galera do mundo inteiro. Mas veremos se a Tamires vai se tornar uma das maiores booktubers do mundo. Mas o fato é que criar conteúdo em português limita muito a gente, né? A gente só fala pro Brasil, Portugal, mais um outro país que fala português, mas a gente sabe que Brasil é o nosso mercado basicamente inteiro. Tipo, sei lá, 99% é Brasil. E aí eles já começam falando da lista de livros, eles falam do início do Booktube. E aí eles pegam
pegam ali 2012, 2013 e falam dos 3 principais livros que geravam os maiores conteúdos daquela época. E aí eles mencionam a nossa tríade, nosso tripé do poder: Harry Potter, Crepúsculo e Jogos Vorazes. Acho que não é surpresa pra ninguém que se realmente são, acho que os grandes motivadores da leitura de todo mundo daquela época, principalmente pra galera millennial, né? Principalmente pra galera 30+, eu acho que é muito relevante. Hoje ainda é muito relevante esses 3 títulos, mas eu acho que a galera mais jovem tá começando a ler por conta de outros livros. Daqui a pouco a gente vai falar, inclusive, de um deles. Mas pra quem tá ali na minha faixa etária, a gente sabe que Crepúsculo, Jogos Vorazes e Harry Potter foi possivelmente as nossas leituras da adolescência, né? Nossas leituras que fizeram, que transformaram a gente em leitor ou que abriram as portas da literatura pra gente. É lógico que, ignorando o fato dos grandes clássicos brasileiros, a gente sabe que quando a gente é jovem, muitas vezes a gente renega os clássicos brasileiros. E esses livros foram muito impactantes pra comunidade leitora do mundo inteiro. Eu falo que eu comecei a ler por causa de Harry Potter, mas na verdade, quando eu paro pra pensar friamente, eu comecei a ler por causa de Turma da Mônica. Eu fui uma criança que pulei séries, né, de quando eu era criança. Eu não fiz Jardim 1, 2 e 3, eu acho que eu fiz Jardim 1, Jardim 2 e pulei pra classe de alfabetização, porque eu já sabia ler e escrever melhor do que basicamente todo mundo da minha série. Por isso que eu concluí os meus estudos muito jovem. Além de tudo, eu faço aniversário em dezembro, então eu terminei o meu 3º ano do ensino médio com 16 anos. E aí eu fiz 17 em dezembro, eu terminei no começo de dezembro. Aí no final de dezembro eu fiz 17 e entrei na faculdade com 17 anos, o que também é muito raro. Muita gente entra na faculdade, ou termina pelo menos o ensino médio com 17 pra 18. Eu terminei com 16 pra 17, porque pulei um ano quando eu era criança por conta de Turma da Mônica. Então eu sempre falo de Harry Potter, mas Turma da Mônica que me fez ser um ávido leitor, gente. Eu lia revistinha da Turma da Mônica todos os dias. Eu li as mesmas 200 vezes. A minha mãe trazia essas revistinhas porque ela ganhava no trabalho, né? Então eu lia direto por conta disso. Eu lembro que eu tinha, sei lá, umas 200, 300. Todas elas que eu li gratuitamente, porque a gente não tinha dinheiro pra comprar. Então a minha mãe trazia da Editora Globo, porque o escritório da Editora Globo era dentro do trabalho da minha mãe, que trabalhava na Globosat na época. E depois eu fui trabalhar na Globosat depois de adulto. Mas, obviamente, Harry Potter foi o que me pegou ali na adolescência, quando eu tinha 12 anos. E eu emburaquei naquilo de uma maneira completamente, nem um pouco saudável, inclusive, né? Mas é o jovem, o adolescente, ele é assim. Ele hiperfoca numa coisa e a vida toda gira em torno daquilo. E foi meio que isso, mas foi muito bom pra mim, foi muito importante pra mim. Às vezes eu falo que eu crio conteúdo na internet há 9 anos e é uma mentira, gente. Eu crio conteúdo desde a minha adolescência. Eu devo ter começado a criar conteúdo em 2003, 2004. Eu tive um site de Harry Potter nessa época que eu era adolescente. Depois eu fui ter um podcast de American Idol em 2008, que durou 4 anos. E depois eu fui ter um blog de cinema. Eu não sei se blog... Não, o blog de cinema eu tive antes do podcast de American Idol. Eu tive o blog de Harry Potter, depois eu tive um blog de cinema, depois eu tive um podcast por 4 anos. Aí eu tive um bom pedaço aí sem fazer nada. De 2011 até 2015 eu fiquei sem criar conteúdo e em 2015 eu criei o canal. Então, na real, eu crio conteúdo na internet desde provavelmente 2003, 2004, bem possível. Mas li Crepúsculo e li Jogos Vorazes também. Crepúsculo, eu acho que é sabido que eu não sou fã. Nunca achei bom de verdade. Nunca, assim, nem... Ai, prazer... Não era fã de verdade. Não li Amanhecer até hoje, mas vi todos os filmes. Jogos Vorazes eu gosto muito mais. Li todos os livros antes de ver os filmes, mas eu não diria que eu sou muito fã. Eu sou fã, mas eu já era mais velho, sabe? Então, eu lembro de ler Jogos Vorazes, sei lá, em 2013, 14, por aí. Eu lembro de estar lendo Jogos Vorazes na época da Copa, que foi no Brasil, em 2014, que eu tenho até foto no meu Instagram de, tipo, o futebol na televisão e o livro na frente, porque eu tava lendo Jogos Vorazes e eu não gosto muito de futebol, né? Mesmo em Copa, eu fico também muito nervoso. Mas foi marcante pra mim, mas eu acho que não foi tão marcante porque eu não era adolescente. Eu era adolescente com Harry Potter. Em 2013, eles colocam A Culpa é das Estrelas, do John Green, como um dos livros que gerou a maior quantidade de conteúdo aqui no YouTube. Eu li esse livro na época, eu li por causa do filme, então eu não lembro em que ano que eu li exatamente, mas eu me lembro que uma amiga minha que morava perto da minha casa também tinha lido, e a gente começou a falar sobre isso, então eu lembro que eu li há muito tempo atrás. Eu gosto do livro e gosto do filme, até assim de fazer aquela brincadeira de que, realmente, os personagens falam, tipo, tem conversas e diálogos completamente não condizentes com a idade deles, e isso é a principal crítica de John Green. Eu fiz recentemente um vídeo sobre por onde anda o John Green aqui no canal, e falo disso de novo, né, tipo, como muita gente critica o John Green no geral, exatamente por ele criar esses personagens adolescentes que têm pensamentos muito pesados, etc. Mas eu acho que depois que você leva isso em consideração, é muito divertido, é muito gostoso. O John Green escreve muito bem, é um sucesso do cacete. Todo mundo sabe que o John Green
é um dos autores que mais vendeu livro na história mundial. E A Culpa das Estrelas é o grande boom da carreira dele, né? Aí depois eles começam a falar de 2014. E aí eles falam de um livro que eu não conhecia. Eu abri todos os livros em português aqui, até porque eu já quero pegar pra comprar e tal, ler sinopse, etc. O primeiro livro que eles mencionam que foi um grande hype do BookTube chama A Fantástica Vida Breve de Oscar Wilde, de Junot Diaz, ou Junot. Sei lá, Dias. Lembro dessa capa, não vou dizer que eu não lembro, mas eu não me lembro desse livro. Ele é da Record, ele ganhou um prêmio Pulitzer de ficção. Vou dizer que sinopse pra vocês verem se tem vontade de ler. A vida nunca foi fácil para Oscar, um nerd de origem dominicana, simpático e obeso, morador do gueto de Nova Jersey, que sonha em se tornar o Tolkien latino e, sobretudo, em encontrar um grande amor. A verdade é que é provável que jamais realize seus desejos, graças ao Fuku, uma antiga maldição que assola sua família há gerações, condenando parentes a prisões, torturas, acidentes trágicos e, acima de tudo, a paixões malfadadas. Oscar, que ainda anseia pelo primeiro beijo, a sua vítima mais recente. Até o fatídico verão em que ele decide tornar seu último. Vamos falar de Com uma habilidade magnífica, Junot Diaz apresenta a vida tumultuada de nosso herói, da irmã fugitiva Lola e da bela e arisca mãe dos dois, Belícia, ao descrever a jornada épica da família de Santo Domingo a Nova Jersey. Um retrato das lástimas da ditadura dominicana e da luta da família de Oscar Wilde pela sobrevivência em momentos históricos cruéis. Escrito com humor e ternura, a fantástica vida breve de Oscar Wilde ironiza as promessas do sonho americano, um triunfo literário que confirma Junot Diaz como um dos melhores e mais empolgantes escritores da atualidade. Vocês já leram esse livro? Pois eu não. E eu nem sei se eu conheço esse moço, tá? Então eu já vou até comprar esse book aqui. Tá R$29,90 agora? Porque eu fiquei curioso de ler sobre. Gente, vocês acompanham o BookTube desde 2013, 2014? Pois é, eu não. Quer dizer, mentira. Eu lembro de acompanhar 2014, sim. Mas eu não lembro desse livro. De novo, eles estão pegando livros que foram muito populares no mundo inteiro do BookTube, tá? Então, logicamente, o que bombou no BookTube brasileiro talvez não tenha causado nenhuma comoção, porque os nossos números são muito menores do que dos criadores de outros países como Estados Unidos ou de países da Europa. E falando em valorização do BookTube, sabe quem foi valorizado? Eu mesmo. Não só por estar nessa lista, mas porque eu sou parceiro da Insider e eles estão sempre me vestindo. Eu tô vestido hoje numa sugestão deles de conteúdo que eu achei muito boa, que é porque a gente tá em agosto, né? E agosto não tem nenhum feriado, não sei se vocês repararam. Então hoje eu tô usando um look para não curtir o feriado. Ou seja, um look que você pode usar no seu trabalho. Vai trabalhar sim. Bom, como agosto não tem feriado, a gente pode trabalhar bastante. A Insider tem peças que funcionam muito bem pro ambiente corporativo. Tipo, eu tô usando esse aqui, que é o Heavy Pullover, que eu já mostrei pra vocês em outro momento. Esse aqui é o preto, eu tenho em verde também, eu amo os dois. Verde é a minha cor preferida, mas preto, eu acho que é aquele básico que todo mundo tem que ter. Ele é de manga comprida, embora eu goste de puxar ele assim, né, pra ficar com os bracinhos pra fora, que eu acho que ficam melhores desse jeito. Como eu falei já num outro conteúdo aqui pra vocês, essa é uma versão bem intermediária pro frio. Então, ou seja, não é pro frio extremo, mas já te esquenta bem o suficiente. Aquela coisa toda, não desbota, não precisa passar. Ele te dá o conforto térmico, que é legal porque no calor ele não esquenta tanto, mas no frio ele te esquenta o suficiente. Ele também tem um tecido anti-odor, ele dificulta a proliferação de bactérias que fazem com que deixe o cheiro ruim no tecido, né? Você encontra de PP até XGG, então, ou seja, tem uma quantidade de tamanhos muito grande. E lembrando que a Insider não tem só peças masculinas, tá? Tem peças pra todo mundo. Pode entrar lá no site e revirar, tem muita coisa nova. Eles criam peças o tempo inteiro, mas sempre com essa pegada minimalista, básicas, sem estampa, combina super pra você usar no seu trabalho, mas também combina muito pra usar na vida pessoal. Eu uso direto, como eu sempre falo pra vocês, né? E não esqueçam que vocês podem usar o meu cupom, que é livraria, na primeira compra 18%, se for a sua segunda compra ou outra, você ganha 12% de desconto. E lembrando também, uma outra dica que eu sempre dou, é que eles têm vários kits. Então assim, esses kits normalmente já te dão um preço individual melhor, porque você compra kit com 3, então você já sai o preço individual de cada uma das peças mais barato do que se você comprar avulso. E ainda usando o cupom de desconto, você ganha mais desconto ainda. Vale muito, muito a pena. E não deixem de entrar pelo meu link, porque daí facilita mais ainda pra eles saberem que vocês estão vindo pelo Livraria em Casa, tá? O link tá sempre aqui na descrição do vídeo. Eu tô deixando agora o link da Insider também aqui na bio do meu YouTube. Então, por favor, sempre que for fazer uma comprinha na Insider, entra aqui pelo link do canal pra eles saberem que você veio pelo Livraria em Casa, beleza? E aí, em 2015, eles citam 2 livros. E eu não conhecia nenhum dos dois e não li nenhum dos dois. O primeiro chama O Estranho Caso do Cachorro Morto, de Mark Hayden, que aqui no Brasil é publicado pela Galera Record. Ele tem 240 páginas. Vou ler aqui a sinopse. Um dia, Christopher Boone encontra o cachorro da vizinha morto, transpassado por um forcado de jardim.
Eu não sei nem o que é um forcado de jardim. Fã das histórias de Sherlock Holmes, o adolescente de 15 anos decide iniciar sua própria investigação e escrever um livro relatando passo a passo para a resolução do mistério. Apesar de sonhar em ser astronauta, Christopher nunca foi além de seu próprio mundo e a busca pelo assassino do cãozinho Wellington o fará descobrir um universo inteiramente novo. Analisar fatos e seguir pistas é fácil para Christopher. Afinal, ele é esperto, conhece todos os países do mundo e suas capitais, consegue dizer todos os números primos até 7057 e tem extrema facilidade com matemática e física. Mas a coisa complica na hora de precisar entender as emoções humanas, as piadas ou ainda as metáforas. E ainda por cima ele tem muita dificuldade para interpretar a mais simples expressão facial de qualquer pessoa, o que pode dificultar um pouco a sua missão. Criado entre professores e pais que definitivamente não sabem lidar com suas necessidades especiais, Christopher é autista e observa com inocência a confusão emocional da vida dos adultos ao redor. Narrado em primeira pessoa, o estranho caso do cachorro morto convida o leitor a conhecer o singular mundo de Christopher a partir de seu próprio olhar com muita sensibilidade. Eu acho muito interessante porque é um livro antigo que fala sobre autismo e antigo. E eu acho que a gente, principalmente os millennials, a gente demorou muito a lidar com o autismo de uma maneira mais corriqueira, de uma maneira mais comum, né? Acontece com muita gente. Muitas pessoas que a gente nem faz ideia lidam com autismo, principalmente de nível 1. E eu amei a capa que a galera fez pra esse livro, mas assim, aqui tá dizendo que é 2022, né? Então eu não sei se a galera demorou pra lançar esse livro só em 2022 ou se já tinha tido uma edição anterior aqui no Brasil, enfim. O outro livro que eles mencionam é A Vida Imortal de Henrietta Lacks, de Rebecca Skloot. Esse é publicado pela Companhia das Letras. Eu não conheci esse livro também, me contem se vocês já leram. Seu nome de batismo era Loretta Pleasant, e ninguém sabe como se tornou Henrietta. Ela era descendente de escravos e nasceu em 1920, numa fazenda de tabaco no interior da Virgínia. Aos 21 anos, emigrou com o marido David, seu primo em primeiro grau, para os subúrbios da região de Baltimore. Aos 30 anos, mãe de 5 filhas, Henrietta descobriu que tinha câncer. Em poucos meses, um pequeno tumor no colo do útero se espalhou por seu corpo. Ela perdeu rapidamente o vigor, convertendo-se num espécime miserável, nas palavras impiedosas do prontuário médico do Hospital John Hopkins, onde se tratava e onde veio a falecer em 1951. No John Hopkins, uma amostra do colo do útero de Henrietta havia sido extraída sem o seu conhecimento, fornecida à equipe de George Gay, mas Gay com não com A, chefe de pesquisa de cultura de tecidos naquela instituição. Gay, não aguento, demonstrou que as células cancerígenas desse tecido possuíam uma característica até então inédita. Mesmo fora do corpo de Henrietta, multiplicavam-se num curto intervalo, tornando-se virtualmente imortais num meio de cultura adequado. Por causa disso, as células HeLa, batizadas com as iniciais da involuntária doadora, logo começaram a ser utilizadas nas mais variadas pesquisas em universidades e centros de tecnologia, nos Estados Unidos e no exterior. O surgimento de uma bilionária indústria de medicamentos sintéticos e as fabulosas cifras atualmente envolvidas em pesquisas genéticas devem-se em grande medida à comercialização das células de Henrietta. A vacina contra a poliomielite e contra o vírus HPV, vários medicamentos para o tratamento de câncer, de AIDS e do mal de Parkinson, por exemplo, foram obtidos com a linhagem HeLa. Apesar disso, os responsáveis jamais deram informações adequadas à família da doadora e tampouco ofereceram qualquer compensação moral ou financeira pela massiva utilização das células. Rebecca Skloot tenta reverter esse quadro, compondo um comovente relato da vida e da morte da mulher negra e humilde, cujo trágico e precoce desaparecimento mudou a história da medicina. Por meio do estreito contato mantido com filhos, netos e o viúvo de Henrietta, durante a pesquisa para o livro, a autora discute com muita lucidez as delicadezas e complexas questões éticas e raciais envolvidas na história. A autora criou uma fundação para onde parte dos proventos deste livro está sendo encaminhada. Gente, eu tô chocado. Eu estou chocado. Não é um livro de ficção, é um livro de não ficção e que fala sobre como uma mulher negra foi usada de cobaia para diversos tratamentos super importantes e tal, e eficazes que a gente usa até hoje. Vocês estão chocados? Eu não conhecia esse livro. Eu tô chocado. Eu vou comprar o e-book agora mesmo. Saiu aqui no Brasil em 2011. Não vou negar pra vocês que eu já ouvi falar nessa história, mas eu não tinha ouvido falar no livro. E agora eu fiquei muito curioso. Bom, e aí a gente chega em 2016 e eles falam de ele mesmo. Corte de Espinhos e Rosas, ou mais conhecido como ACOTAR, A Court of Thorns and Roses, que é da Sarah J. Maas. Que daí as coisas começaram a degringolar, parei. Mas você vê que os livros até aqui estavam bem impactantes. Aí a gente chega em ACOTAR. Impactante? É bom, desde que os meus vídeos falem
por mim. Podem assistir aí, tem todos eles no YouTube. Bom, como eu falei agora, já li os livros, já fiz vídeo aqui no canal. Sei do grandíssimo impacto desses livros, não só pra comunidade literária do YouTube ou das redes sociais, mas pro mundo inteiro. É um livro, a gente sempre fala, principalmente quando a gente fala de mercado brasileiro, esses livros muito populares, independente da gente gostar ou não, eles fazem muita diferença pras editoras que publicam eles, e eles acabam fazendo com que outros autores nacionais, marginalizados, ou outros tipos de literatura que não são tão populares, aconteçam. Porque muitas vezes, livros que as editoras brasileiras publicam não dão lucro, né? Não dão retorno. Mas por conta de fenômenos como a Cotar, como Harry Potter, como Jogos Vorazes, como livro de colorir, como livros eróticos, etc., eles movimentam tanta grana pra dentro das marcas que elas conseguem trabalhar vários outros títulos que dão margens de lucro muito pequenas ou não dão lucro, né? Então, sempre que a gente fala desses livros, muitas editoras, a galera da editora fala assim, gente, mas esses livros são importantes para que outros maiores e que tenham impactos significantes ou que nunca veriam a luz do dia se não tivessem esses grandes fenômenos. Então, a gente também tem que pegar um pouco leve com cair muito em cima das marcas que lançam esses livros, porque graças a isso é que a gente consegue ter acesso a uma gama muito maior de títulos, né? Não, e o mais engraçado é que a própria Cindy, coitada, ela tá nessa posição de apresentar esse vídeo e ela odeia a Cotar, né? Tipo, tem vários vídeos dela no canal muito interessantes sobre. A Cindy, inclusive, ela é uma grande inspiração pra mim. Eu não vou dizer que eu assista ela com frequência, mas ela é uma das criadoras que mais se debruça em falar mal. Ela gasta um tempo e tal, e eu acho que mostra pra gente que criar um conteúdo criticando um livro não é ruim, não é algo que não devemos incentivar, não é algo que te faz ser crítico à literatura num geral, não é algo, sabe? Tipo, é importante, porque o senso crítico vem daí. E mesmo que você ame o livro, é importante você reconhecer quando ele tem defeitos, né? Eu acho que é importante pra gente, como leitor, ter esse senso crítico do isso aqui faz sentido, isso não faz, ou isso aqui é ruim, mas eu gosto mesmo assim, isso aqui tá mal explicado, mal contado, mal produzido, mas eu gosto mesmo assim, e vida que segue. Mas é importante que a gente tenha, né, esse senso crítico, por isso que eu sou sempre defensor de precisamos ser honestos e falar tudo que a gente pensa, bem ou mal. Aí quando chega 2017, eles botam 2017 e 2018 juntos, não entendi muito bem o que aconteceu, e eles colocam com Fun Home, que aqui no Brasil a gente também chama Fun Home, mas tem um subtítulo que é Uma Tragicomédia em Família, de Alison Bechdel. Esse livro, na verdade, é uma história em quadrinho. Aqui no Brasil ele é publicado pela Todavia. Eu também não conhecia. Pra você ver como... E olha que 2017 e 2018 eu consumia muito o Booktube gringo, mas eu não me lembro de ter visto esse em um lugar. Mas vamos lá. Fun Home é o marco dos quadrinhos e das narrativas autobiográficas, além de uma obra-prima sobre sexualidade, relações familiares e literatura. Um labirinto da memória trazido à tona com graça, humor e a força das maiores realizações artísticas. Pouco depois de revelar à família que é lésbica, Alison Bechdel, que é a autora do livro, recebe a notícia de que seu pai morreu em circunstâncias que poderiam indicar um suicídio. Nesta aclamada autobiografia em quadrinhos, ela explora a difícil, dolorosa e comovente relação com o pai. A autora retraça também os próprios passos da criança que cresceu entre os cadáveres da funerária da família à jovem que se encontrou nos livros e na arte. Um trabalho imensamente poderoso e sutil, Bechdel trilha o caminho de sua vida em busca de um pai tão enigmático quanto incontornável. Eu amei. E olha que assim, eu não sou fã de quadrinho, mas eu fiquei com muita vontade. Só que o quadrinho tá R$77 e o e-book tá R$63. Até pra mim, gente, a realidade é difícil. Eu vou procurar, sei lá, estante virtual, não sei, vou procurar em outro site. Tá muito caro. Mas eu fiquei com muita vontade de ler. Tem uma nota super alta, 4.7 estrelas aqui no site. E a Alison Bechdel, é muito interessante isso, eles comentam no vídeo, e eu tava até lendo melhor aqui. Ela tem um teste, né, conhecido como Bechdel Test, que é o teste de Bechdel, que é um teste que questiona se uma obra de ficção possui pelo menos duas mulheres que conversam entre si sobre algo que não seja um homem. Algumas vezes se adiciona a condição de que as duas mulheres tenham nomes. Muitas obras contemporâneas falham no teste, e segundo a proposição, é um indicativo de preconceito de gênero. Em média, filmes que passaram no teste possuíram um orçamento mais baixo que outros, mas um desempenho financeiro melhor ou equivalente. Ou seja, quer dizer que filmes que têm mulheres falando, principalmente entre elas, e não sobre homens, são filmes que normalmente têm menos investimento. Ou seja, os filmes com protagonismo masculino normalmente têm mais investimento. Mas ela faz uma correlação com o desempenho do sucesso desses filmes e diz que, às vezes, esses filmes têm sucesso melhor ou equivalente a outros
em que tem um menor protagonismo feminino. Achei muito interessante esse teste. Eu também já tinha ouvido falar nisso, mas eu não lembrava que chamava Bechdel Test, que era por conta da Alison Bechdel que escreveu esse quadrinho Fun Home. Aí a gente chega em 2019 e eles falam sobre o início dos vídeos com mais diversidade, de como a galera começou a ter uma demanda maior por diversidade. Eu acho que aqui no Brasil veio antes disso, porque eu lembro que eu mesmo fiz alguns vídeos sobre livros LGBT, sobre livros YA com representatividade e tal. Eu acho que foi aqui no Brasil a gente começou a falar sobre isso um pouco antes. Mas eles colocam como 2019, e aí um dos grandes livros da época é Americana, da Chimamanda Ngozi Adichie, que eu não li até hoje. Eu já prometi 50 mil vezes. A Chimamanda já passou por alguns cancelamentos, inclusive, ou pelo menos um grande cancelamento, e eu não li até hoje. Eu vou ler a sinopse aqui, porque eu sei que muita gente não leu também. Eu não li, mas eu já li essa sinopse no passado, mas eu já não lembro de todos os detalhes. Lagos, anos 90. Enquanto Ifnelo e Obinze vivem o idílio do primeiro amor, a Nigéria enfrenta tempos sombrios sob um governo militar. Em busca de alternativas às universidades nacionais, paralisadas por sucessivas greves, a jovem Ifemelo muda-se para os Estados Unidos. Ao mesmo tempo que se destaca no meio acadêmico, ela depara pela primeira vez com a questão racial e com as agruras da vida de imigrante, mulher e negra. 15 anos mais tarde, Ifemelo é uma blogueira aclamada nos Estados Unidos, mas o tempo e o sucesso não atenuaram o apego à sua terra natal, tampouco anularam sua ligação com Obinze. Quando ela volta para a Nigéria, terá de encontrar seu lugar num país muito diferente do que deixou e na vida de seu companheiro de adolescência. Principal autora nigeriana de sua geração e uma das mais destacadas da cena literária internacional, vai falar um pouco da Chimamanda. Cara, esse livro é muito famoso. Eu tenho ele físico, se eu não me engano. Eu quero muito ler Chimamanda. Até hoje eu fico muito na dúvida de por onde começar. Mas a Americana, eu sei que é o título dela mais popular, assim. Eu lembro que foi uma febre nos Estados Unidos por um tempo. Acho que muito também vem de um lugar de culpa branca, das pessoas brancas, de sentimos culpa pelo preconceito racial, então vamos escolher uma Tolkien aqui e vamos ler tudo dela. Mas eu ouço muito falar bem desses livros, então tenho muita vontade de ler todos eles. Imagino que muitos de vocês já tenham lido Americana. E um outro livro que eles falam também quando falam de 2019 é um livro chamado She Said, que aqui no Brasil é publicado como Ela Disse, que é da Jodie Cantor e da Megan Twohy, que na verdade também é um livro de não ficção. E tem um filme que eu já li e já falei pra vocês sobre no meu Instagram. Eu não lembro se... Não, TikTok não. Acho que foi só no Instagram que eu fiz um vídeo sobre esse livro, sobre esse filme, na real, não li o livro, que é sobre um acontecimento de outubro de 2017, quando essas duas autoras escreveram uma matéria no New York Times sobre o Harvey Weinstein, né? Que é um cara que gerou o grande movimento Me Too, né? Que depois nos Estados Unidos aconteceu, que fala sobre como o Harvey assediava muitas mulheres, atrizes ou não, membros da equipe de grandes produções hollywoodianas, e muitas mulheres não denunciavam e tal, até que começou uma enxurrada de denúncias, e essas duas jornalistas, a Jodie e a Megan, escreveram essa matéria que foi um grande estopim, tanto pra que o Harvey fosse efetivamente responsabilizado pelo que aconteceu, mas como esse movimento acontecesse no mundo afora, principalmente no mercado audiovisual, porque sempre aconteceu muito assédio, principalmente sexual, mas moral também, em diversos sets de filmagem pelo mundo inteiro. E o Harvey, né, ele inclusive até tá dizendo aqui na sinopse do livro, como ele foi o grande responsável por alavancar pessoas como Gwyneth Paltrow, Jennifer Lawrence, né? Tipo, ele foi o cara que meio que deu papéis pra essas mulheres muito grandes, que fizeram as carreiras delas acontecerem, embora a gente sabe que, obviamente, elas são ótimas atrizes e elas fizeram o nome delas acontecer, mas ele foi o cara que escolheu essas mulheres e que, né, meio que patrocinou muitas carreiras, mas depois a gente descobriu que ele era um grande babaca. Então, assim, eu não li o livro, mas eu vi o filme, e o filme é muito bom. Chama Ela Disse também. Aí a gente chega em 2020 e a gente tá falando de quê? Pandemia. A época que eu voltei com o meu canal e quando o canal começou a crescer de verdade, embora eu também acho que eu comecei a fazer meu canal melhor nessa época. E aí eles falam sobre The Vanishing Half, que é a metade perdida da Brit Bennett. Livro esse que eu não li, mas eu li um outro livro da Brit. Eu li As Mães, da Brit Bennett. Eu lembro que eu li num clube do livro que eu tinha com o Vitor e Maíra, e eu amei esse livro, amei muito mesmo. Achei muito bom na época que eu li, mas eu não li até hoje A Metade Perdida, porque foi um hype tão grande, esse livro, tão grande, que tipo, eu ficava naquela coisa, vou ler, mas aí eu pensava assim, passou o hype. Agora, pra que eu vou ler? Aí eu fiquei enrolando e acabei que eu... Tipo assim, sabe as outras prioridades vão acontecendo, a gente nunca pega aquilo que a gente prometeu no passado? Quem me acompanha sabe. Que eu já fiz isso muitas vezes. E fala sobre como irmãs gêmeas se separaram em determinado momento da vida delas. Elas se reencontram depois de muitos anos, com vidas completamente diferentes. E tem toda uma discussão sobre colorismo também. Peles negras mais escuras, peles negras menos escuras. Além disso, também fala muito sobre os Estados Unidos, sobre todos os preconceitos raciais dali, sobre questões do sul dos Estados Unidos, né, que sempre tiveram uma população negra maior do que em outras partes. Eu tenho certeza... Sabe aqueles livros que você sabe que você vai gostar? Eu tenho certeza absoluta que eu vou amar esse livro. Eu só preciso sentar e ler. Só que eu preciso sentar e ler outros
50 mil. Aí aquela coisa de talvez eu vá morrer sem conseguir ter lido todos os que eu prometi, né? Bem provável. E aí em 2020 também, eles falam sobre a pandemia e eles falam sobre duas questões. O aumento na quantidade de maratonas literárias, de desafios de literatura, exatamente porque tava todo mundo muito trancado, com entretenimento restrito. Então, foi um momento de explosão de criatividade, de criar muitas coisas. De novo, maratonas literárias no Brasil já aconteciam bem antes disso. Vitor Almeida faz maratona há muito tempo, de 2020, mas eu acho que ali, globalmente, começou a acontecer muito mais coisa. E o Jack traz como começou a surgir o movimento do aesthetics, da estética literária, daquela coisa cozy, aí o café, e aí, tipo, essa coisa de vlogs, de leitura, e aí uma vibe mais, tipo, sair pra correr e ler um livro, e fui num parque. Ele fala muito de Dark Academia, etc. Essa vibe eu não peguei. Até hoje, vlog já fiz várias vezes, mas eu não sou muito a pessoa da estética, sabe? Hoje em dia, uma coisa que eu fico muito feliz é que, por exemplo, no Instagram não tem mais essa coisa de ai, meu feed é bonito, meu feed é feio. Aleluia, isso acabou. Hoje em dia o feed de todo mundo é horrível. Um monte de reels, umas coisas horrorosas. Eu fico, ai, que bom, porque eu não preciso me preocupar com isso. Mas ainda existe toda uma coisa da estética pra vlogs, pra gravações no geral. Ainda tem muito criador, principalmente na outra rede, da dancinha, que isso foi muito pra lá também, dessa coisa da estética, etc. E eu nunca tive esse olhar, sabe? Assim, eu sempre me esforcei, tentei muita coisa, mas nunca foi meu, naturalmente, de olhar e falar, que bonita essa cena, e se botar aqui um café, e aí uma grama, e aí um filtro com o pôr do sol. Aí quando a gente chega em 2021, eles falam de mais um livro da Chimamanda, que eu também quero muito ler, que é O Meio Sol Amarelo. Eu tenho um e-book desse livro? Não tenho. Nossa, eu achava que eu tivesse. Botei aqui agora, não apareceu como comprado. Mas eu me lembro de já ter querido ler muito esse livro. Aí eles colocam que foi também um dos grandes livros que bombou muito ali em 2021, embora ele seja um livro mais antigo do que isso, que aí fala, filha de uma família rica e importante da Nigéria, Olana rejeita participar do jogo de poder que seu pai lhe reserva em Lagos. Parte então para Nsukka, a fim de lecionar na universidade local e viver perto do amante, o revolucionário nacionalista Odenigbo. Sua irmã Cayenne, de certo modo, encampa seu destino. Com seu jeito altivo e pragmático, ela circula pela alta roda flertando com militares e fechando contratos milionários. Gêmeas não idênticas, elas representam os dois lados de uma nação dividida, mas presa a indissolúveis laços germanos, condição que explode na sangrenta guerra que se segue à tentativa de secessão e criação do Estado independente de Biafra. Contado por meio de 3 pontos de vista, além do de Olana, a narrativa concentra-se nas perspectivas do namorado de Cayenne, o jornalista britânico Richard Churchill, e de Ugbo, um garoto que trabalha como criado de Odenigbo. Meio Sol Amarelo enfecha várias pontas do conflito que matou milhares de pessoas em virtude da guerra, da fome e da doença. O romance é mais do que um relato de fatos impressionantes, é o retrato vivo do caos vislumbrado através do drama de pessoas forçadas a tomar decisões definitivas sobre amor e responsabilidade, passado e presente, nação e família, lealdade e traição. Que delícia! Eu fiquei com muita vontade de ler. É bem o tipo de livro que eu gosto e que eu tenho lido ultimamente mais. Não que delícia a guerra, tá, gente? Que delícia o estilo de literatura. É bem a minha vibe de hoje em dia. Mais 660 páginas. Mas comprei o e-book, porque eu não tinha ainda. E o outro livro que eles colocam também é Pessoas Normais, da Sally Rooney. Esse, já falei muitas vezes aqui no canal sobre. Eu acho que não tem nenhum vídeo meu dedicado a pessoas normais, mas eu falei sobre ele muitas vezes aqui no canal, sim. Todo mundo sabe que eu amo a Sally Rooney. O próprio Jack fala no vídeo que a Sally é uma autora que ele leria absolutamente qualquer coisa. E eu também. Inclusive, acho que ela vai lançar um livro novo esse ano. O Belo Mundo Onde Você Está é o livro dela que eu menos gosto, mas mesmo assim eu gosto muito. Então, eu gosto muito da forma que ela tem de enxergar a realidade, de falar sobre o relacionamento humano, mas de uma maneira que eu acho muito única, meio poética, meio, sei lá, tem um estilo muito único, sabe? Tem um estilo muito dela, da Sally. E eu gosto muito de como ela transforma qualquer coisa simples do cotidiano, ela transforma em algo muito interessante. Pessoas Normais é o livro dela mais comum, mais popular, né? Que conta a vida desse casal, entre muitas aspas, de adolescentes que se conhecem quando eles são jovens, e aí eles vão passar alguns anos, a gente vai acompanhar alguns anos da vida deles, entre encontros e desencontros, no início da vida adulta também, como tem uma relação ali de amor, mas é um amor que quase nunca ele é correspondido, ou quase nunca ele existe de verdade. Tipo assim, existe, mas ele não existe uma relação. Existe um amor, uma coisa, uma admiração entre eles, mas a relação mesmo entre os dois, ela é idas e vindas e encontros e desencontros. Eu gosto muito. Mas é isso. Talvez seja por isso que muita gente não gosta da Sally Rooney. Porque realmente é algo muito corriqueiro, é algo muito mundano, é algo muito simples. E ela pega a simplicidade e transforma em algo bonito, poético, entendeu? E acho que muita gente não gosta por ser muito mundano. Queria alguma coisa muito... grandes explosões e grandes coisas. E não, ela realmente pega o simples e transforma em algo bonito.
bonito. Eles pulam 2022, eu até tava revendo aqui, não lembro de nada que eles falam em 2022, pelo menos vendo o vídeo. 2023, a gente fala sobre o livro do Príncipe Harry, que aqui no Brasil chama O Que Sobra, né? Que o nome original é Spare. Então esse livro foi realmente um grande acontecimento, principalmente nos Estados Unidos e na Inglaterra, lugares onde ainda se valoriza muito a realeza britânica. A gente aqui no Brasil teve uma repercussão grande e tal, o livro aconteceu, mas nem perto do que aconteceu nos Estados Unidos e na Inglaterra, porque tava todo mundo muito curioso pra saber qual que era a questão toda do Príncipe Harry, até porque, né, a gente sabe que houve ali um afastamento muito grande da família real, principalmente desde que ele se juntou a Meghan Markle e teve o casamento, etc. Então, quando saiu o livro, foi um grande boom. Ele colocou muita grana no bolso com esse livro e a gente sabe que ele abriu mão de muita coisa quando meio que se afastou da família. Então, a gente nunca sabe. O livro veio como uma intenção de ganhar dinheiro porque precisava-se, ou veio porque realmente ele queria falar sobre algo que era importante pra ele, por uma questão de princípios, valores, etc, em relação à família real. Eu não li o livro, tenho muita curiosidade, eu já ouvi falar que esse livro é tão bom que não parece que foi ele que escreveu. Muita gente fala que evidentemente foi um ghostwriter. E talvez a gente nunca vai descobrir, embora essas coisas sejam meio difíceis de esconder, principalmente com um cara num perfil tão famoso quanto o Príncipe Harry, mas existem muitos contratos e coisas no mundo aí que se assina e ninguém descobre. Eu acho que muito provavelmente teve um ghostwriter. Se não teve um ghostwriter, teve alguém com ele o tempo inteiro, meio que ajudando ele na escrita. Não que isso também não aconteça com outros autores, mas talvez com uma mão um pouco mais pesada do que apenas uma pessoa, um consultor ou um agente, sabe? Até porque tu acha que eles vão deixar o Príncipe Harry escrever sem experiência nenhuma, e aí talvez escrever de um jeito que não ia ser tão legal, a reputação do cara ia cair no lixo. Fala assim, nossa, aquele livro bosta. Então assim, né? Tinha que sair um livro foda, né? Senão. E aí, depois disso, a Cindy acaba falando um livro que ela tá com muita vontade de ler, tipo uma TBR dela, e ela fala de um livro que não tem no Brasil ainda, que chama Fire Rush, da Jacqueline Crooks. Eu não vou trazer uma tradução simultânea aqui, eu joguei no Google pra gente ver qual que é a sinopse. Vou ler pra vocês. Situado em meio à diáspora jamaicana em Londres, no início da década de 80, uma história hipnotizante de amor, perda e autodescoberta que vibra com o poder libertador da música. Yamaye tá aqui, lives for the weekend. É tipo, ama o final de semana. Ela tá sempre preparada para o final de semana. Quando vai, tipo, pra uma rave com os amigos que chama Tombstone Estate Girls, num clube chamado The Crypt, um clube underground de dub reggae em sua cidade industrial nos arredores de Londres. Criada por um pai meio ausente após o desaparecimento de sua mãe quando ela era uma menina, Yamaye anseia pelo esquecimento do som, uma chance de escapar para o ritmo daquelas noites cheias de fumaça para descobrir quem ela realmente é na escuridão do salão de dança. Ou seja, ela vai lá no rolê, fica doido. Quando Yamaye conhece Moose, uma carpinteira emotiva que compartilha sua herança jamaicana, o caminho para um futuro diferente parece se abrir. Mas então a Babilônia avança. Numa devastadora cascata de violência que coloca o poder do Estado contra os seus entes queridos e a sua comunidade, Yamaye perde tudo. Sem amigos e à deriva, ela embarca numa dramática jornada de transformação que a leva ao submundo de Bristol e finalmente à Jamaica, onde o passado e o presente colidem com consequências explosivas. A história inesquecível da busca de uma jovem por um lar, animada por uma visão feroz, música eletrizante e pela imaginação espiritual jamaicana, Fire Rush é uma conquista brilhante de uma voz brilhante na ficção contemporânea. Essa é a tradução do Google. Eu dei umas corrigidas porque tinha umas coisas que não faziam sentido. Mas eu fiquei com muita vontade de ler também. Fiquei muita vontade de ler. Não tem no Brasil ainda, não sei se alguma editora comprou os direitos. Esse livro é de abril do ano passado, mas tá R$82 o e-book, então aguarda. Vamos, editoras brasileiras, vamos! Vamos, galera, mulheres, vamos publicar? Bom, gente, esses foram os livros. Eu fiquei muito feliz de estar nessa seleção. Pelo que eu contei aqui, são 24 booktubers que eles selecionaram do mundo inteiro. 24. Estar nessa lista. Mas daqui da lista, por exemplo, tem a Bookotopia, que eu acompanho desde sempre. Tem, por exemplo, a Emma Books, que eu acompanho muito também. Hayley Bookland, já falei dela algumas vezes aqui no canal. Jess the Reader, tipo, muito popular na época que eu comecei. Polar and Banana Books, tipo, nossa, muito conhecidas. The Book Leo, muito famosa. Então, assim, tipo, cara, tá nessa lista, você tem noção? 24, se contar mais a Cindy e o Jack Edwards, 26 booktubers mencionados nesse primeiro grande vídeo sobre a comunidade literária. E eu estar nessa lista é surreal, gente. Assim, eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu ainda... a minha ficha tá caindo, porque eu acabei de ver esse vídeo. Então tem, tipo, meia hora. Eu nem ia gravar uma outra coisa, mas aí quando saiu esse vídeo eu falei, não, eu quero falar sobre essa lista que eles fizeram de livros. E eu quero falar sobre esse momento, porque é um acontecimento pra mim. Tipo, cara, minha foto, minha cara, meu arroba, Livraria em Casa, aparecer nesse vídeo é bizarro.
Bom, é isso. Me contem aqui o que vocês acharam dessa lista que eu falei aqui agora. Eu vou deixar também o vídeo do YouTube aqui embaixo pra vocês verem. Eles fizeram uma... O vídeo tem dublagem em português, você tem noção? O vídeo tem dublagem, mas eu não achei uma legenda em português. Então, tipo assim, ou você vê em inglês totalmente, sem legenda, ou você vê dublado em português. É a única forma que eu encontrei. Mas eu achei muito louco que eles mandaram dublar em português esse vídeo. Que loucura. Inclusive, quando você bota pra mudar a linguagem, muda até o título do vídeo. Enfim, gente, dá um gostei nesse vídeo, se inscreve no canal, me siga nas redes sociais, manda esse vídeo, meu canal, pra outras pessoas, pra o canal continuar crescendo e continuar tendo destaque no BookTube e na comunidade literária como um todo. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.